Vamos pensar rápido aqui num comentário bem agressivo que a gente deixa numa rede social. Sabe, num momento de raiva. Uhum. Nossa, quem nunca, né? Pois é. Ou então, aquela resposta atravessada que a gente dá no trânsito quando alguém corta a frente. A gente tende a acreditar que essa palavra evapora, que ela desaparece no ar assim que a gente fecha a tela do celular ou vira a esquina. Sim, a gente pensa que é só fumaça que passou e acabou. Exato. Tipo, é só fumaça. Mas olha, o material que a gente vai dissecar na nossa análise aprofundada de hoje propõe algo assim assustadoramente diferente. E bota assustador nisso. A ideia é que essa palavra corriqueira não é fumaça. Ela é, na verdade, o indicador exato de a qual império global nós prestaremos lealdade no fim dos tempos. O que, convenhamos, representa um salto conceitual monumental, né? Totalmente. Absoluta entre o comportamento micro, aquele comportamento invisível de um indivíduo no dia a dia, e as macroestruturas do colapso global. O que torna a nossa discussão de hoje a definição pura de entrar em águas profundas e bem complexas. E para quem está acompanhando a gente, um material que temos na mesa para essa análise aprofundada é um texto devocional bem denso. Ele é formatado tipo um esboço de sermão, sabe? Uhum. Ele é datado de 27 de março de 2026 e é assinado por Cícero da Conceição Nunes, que é um instrutor bíblico. Isso. E a estrutura argumentativa desse texto, ela bebe profundamente das meditações da autora cristã Ellen G. White, além de se basear numa rede bem intrincada de textos proféticos bíblicos. E a nossa missão hoje, a grande questão aqui, é entender a mecânica desse pensamento, né? Como que o autor constrói uma ponte lógica entre a ética da nossa linguagem diária, o que a gente fala, e os eventos de nível global envolvendo economia, leis de adoração e, bom, o fim do mundo. Mas olha, antes de darmos qualquer passo na direção dessa arquitetura profética, é imperativo traçar uma linha analítica bem clara para quem nos ouve agora. Com certeza, o aviso de imparcialidade. Exato. Este documento carrega visões teológicas, escatológicas e interpretações históricas altissimamente específicas e bem incisas. Ele aborda o papel do papado, projeta movimentos dos Estados Unidos no cenário geopolítico e estrutura teorias sobre leis dominicais globais. E a gente precisa deixar claro que não estamos tomando partido, né? De jeito nenhum. O nosso exercício aqui é puramente de dissecação. Nós não estamos endossando essas visões como verdades absolutas, nem tomando qualquer partido político ou religioso. Perfeito. O objetivo é mapear, de forma transparente e imparcial, como a lógica do autor funciona e como essas engrenagens internas se conectam lá no universo do texto. Esse aviso é essencial porque, olha, o texto não faz concessões. Então, o que tudo isso significa? Como é que um documento que começa basicamente com um apelo emocional sobre não cancelar os outros na internet, termina desenhando o controle de sistemas econômicos digitais? Pois é, parece que são dois mundos diferentes, né? Mas a jornada começa num cenário bem pé no chão, numa sala de aula de periferia. Isso, com uma professora de história chamada Mariana. A narrativa funciona meio que como o alicerce para toda a teoria teológica que vem depois. Sim, o autor usa essa história para demonstrar a materialidade da palavra, que a palavra tem peso real. A cena descrita lá no texto é a seguinte. A Mariana encontra o Carlos, que é um aluno de 15 anos, isolado e, assim, totalmente arrasado no canto da sala. Triste demais essa parte. Muito. O pai do garoto, num episódio de embriaguez na noite anterior, tinha simplesmente destruído todos os livros escolares dele. Nossa! E não foi só isso, né? O pai disparou ofensas, chamou o menino de inútil, sentenciou que ele nunca seria nada na vida. E a Mariana, ganhando aquele salário de professora de escola pública, não tinha meios financeiros para repor os livros do Carlos. Ela não podia comprar livros novos. Mas o texto relata que ela sentou ao lado dele e, por 30 minutos, usou o único recurso que ela possuía ali na hora: as palavras. Exato. Ela detalhou como a educação transformou a própria trajetória dela. E como o olhar divino enxerga um potencial infinito
onde a sociedade e até a própria família veem fracasso. Ela basicamente falou vida para aquele garoto. Ela falou vida. E o desfecho da história revela que, anos depois, o Carlos retorna à mesma escola, agora um engenheiro formado, para agradecer a ela. Que reviravolta, né? Pois é. E a gratidão dele não era pelos livros, mas pela certeza de valor inabalável que aquelas palavras construíram na mente dele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo, porque a mecânica dessa história ilustra que a linguagem, na visão do autor, opera muito além de um veículo de transmissão de dados. Não é só trocar informação. Não. Citando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o texto argumenta que as palavras são literalmente veículos de graça ou instrumentos de aniquilação. Elas têm o poder estrutural de edificar sobre ruínas psicológicas. E o autor não se contenta com aquela tradução superficial de Efésios 4, versículo 29, sabe? Aquela que nos aconselha a não deixar sair nenhuma palavra torpe da boca. Ele vai mais fundo. Ele vai até a raiz grega do texto e resgata a palavra sapros. E olha, sapros não é um simples palavrão ou falar de boca cheia. Não mesmo. A tradução direta aponta para algo podre, corrupto. É a exata imagem de um fruto em decomposição. O que estabelece um diagnóstico bem severo sobre a forma como a comunicação moderna se organiza hoje em dia. Com certeza. A palavra sapros carrega essa ideia de contágio, sabe? Um fruto podre num cesto acelera a decomposição de todos os outros ao redor. Isso nos leva a pensar muito na nossa dieta de comunicação nessa era digital. A nossa dinâmica online atual não é apenas comparável a um fast food estragado, mas é todo um ecossistema algorítmico programado para monetizar a indignação. Exatamente. Monetizar a raiva, o sarcasmo. O mundo digital recompensa a agressividade com viralização. Essa podridão verbal, ela gera cliques, gera engajamento. E o texto propõe um contramovimento radical a isso. E qual seria o contramovimento? O papel de quem segue a ética cristã ali proposta seria distribuir frutas frescas e nutritivas num ambiente totalmente tóxico. É você sustentar psicologicamente o outro em vez de envenenar o cara só para ganhar uma discussão no Twitter, sabe? Sim, e o que é fascinante aqui é que a complexidade do argumento aumenta quando a gente nota que o autor recusa a ideia de que essa boa linguagem seja sinônimo de passividade. Não é ser bonzinho e engolir sapo. De jeito nenhum. Não é um manual de boas maneiras. Para sustentar que a edificação exige firmeza, ele invoca a tradição dos profetas bíblicos que, vamos lembrar, eram conhecidos por falas que cortavam como vidro. Os caras eram duros. Muito. Ele cita Amós, que era um pastor de ovelhas sem linhagem nobre que invadiu os centros de poder para anunciar juízos de destruição contra a corrupção de Israel. Mas ele terminou a profecia detalhando a restauração daquelas mesmas ruínas. E o texto também traz aquele exemplo que eu acho bem perturbador do profeta Oséias. O casamento de Oséias. O profeta que recebe a instrução divina de se casar com Gomer, uma mulher que se prostitui, para que a própria tragédia familiar dele servisse de sermão vivo. Uma coisa impensável, né? Pois é. A dor do profeta ali ilustrava um amor incondicional, que primeiro estilhaça a ilusão do povo e, subsequentemente, oferece a cura. E ele completa a tríade com Miqueias, que confrontava os falsos profetas, aqueles que vendiam ilusões de paz e prosperidade fáceis, enquanto a sociedade literalmente ruía. Aquela positividade tóxica da época. Exato. Miqueias entregava o antídoto prático. Ele dizia que a essência da obediência é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. O autor tece essas figuras históricas para provar um ponto vital. Que seria? Palavras que edificam e curam frequentemente precisam colidir com realidades brutais. Elas não são palavras alienadas da realidade. A diferença entre a palavra profética e a palavra sapros, a palavra podre, reside no objetivo final. Entendi. A confrontação profética busca a restauração do indivíduo, enquanto a palavra podre busca apenas a aniquilação, a destruição do outro. Precisamente. Bom, então se as palavras são um produto final que sai da nossa boca, o que é que governa a fábrica?
O texto recorre aos apóstolos Tiago, Pedro e João, e também às reflexões da autora Ellen G. White, para estabelecer que a linguagem é um mero termômetro. Um termômetro do que está dentro, né? Isso. O apóstolo Tiago usa aquela metáfora famosa do freio na boca do cavalo. A lógica é implacável. Não adianta pintar o freio de outra cor, deixar ele bonitinho, se quem continua segurando as rédeas é o mesmo cavaleiro. Faz todo sentido. A linguagem só se purifica de verdade quando a mente e o coração se submetem a uma lei superior. E é nesse ponto exato que o devocional sai do campo da ética de relacionamento e constrói a fundação jurídica de toda a sua tese. É o momento em que a jurisdição interior ganha contornos de lei universal. O documento lança uma máxima teológica que serve meio que de dobradiça para o restante do argumento. E qual é a máxima? Ele diz que a graça, quando separada da obediência à lei, torna-se iniquidade. Nossa, fortes. Muito. E para embasar isso, ele retorna lá para o grego antigo, apontando que a palavra traduzida como iniquidade é anomia. O prefixo a indicando negação e nomos significando lei. Ou seja, literalmente a ausência de lei. Olha, vamos desempacotar isso, porque é uma tensão enorme aqui que não pode passar despercebida de jeito nenhum. Claro, vamos lá. Na compreensão mais popular do cristianismo, pelo menos pelo que a gente vê por aí, a graça é vendida como o antídoto absoluto contra o legalismo. É o favor imerecido, o presente que é livre. O perdão de graça. Mas se a graça é gratuita, por que o autor aprisiona o conceito a uma obediência normativa tão rígida? Soa como um paradoxo gigante dizer que o indivíduo é salvo de graça, mas mantido refém de um código penal cósmico, sabe? Como ele resolve essa aparente contradição? A resolução do autor passa por redefinir o propósito da lei. Ele rejeita a dicotomia popular de que a graça anula a lei. Na estrutura que ele desenha, a graça resgata o indivíduo da condenação, sim, mas é a lei eterna que dita topografia do caminho seguro pós-resgate. Certo, entendi a imagem. E para solidificar essa visão de que o universo exige uma ordem jurídica, o autor faz um movimento intelectual fascinante. Ele sai do texto sagrado e invoca o direito secular moderno. Ele traz o jurista austríaco Hans Kelsen para o meio do sermão. Espera, trazer Hans Kelsen para justificar teologia? Sim. Mas isso não cria um curto-circuito argumentativo formidável? Porque, Kelsen é o pai do positivismo jurídico, certo? Exatamente ele. A teoria pura do direito dele argumenta basicamente que a lei é uma construção humana validada por normas anteriores dentro de um sistema fechado, sem qualquer necessidade de apelar por uma moralidade divina ou lei natural. E você tem toda a razão nesse ponto. Então, como é que o texto reconcilia um jurista secular que separa o direito da moral com a ideia de uma constituição divina absoluta? É que a manobra do autor não é abraçar a filosofia positivista do Kelsen na sua totalidade, mas sim sequestrar o axioma central do Kelsen sobre a mecânica da justiça. Ele pega só o que interessa para a lógica dele. Isso. O autor cita a máxima do Kelsen que diz nullum crimen nulla poena sine lege, ou seja, não há crime nem pena sem lei prévia. A lógica aplicada à teologia é a seguinte: para que o juízo final de Deus seja incontestável e justo perante todo o universo, Deus precisa atuar dentro das regras de uma constituição pré-estabelecida. Uma regra do jogo que já estava clara antes. Exato. Se não há uma lei eterna clara e imutável, o conceito de pecado perde a base jurídica. Sem lei, não há transgressão. O autor usa a racionalidade do Kelsen para provar que um Deus de justiça não pode operar na arbitrariedade. Ele opera segundo a sua própria jurisdição normativa. Nossa, o que ilumina totalmente aquele exemplo que o texto dá sobre Caim e Abel logo depois. Perfeito. A narrativa lá aponta que a oferta do Caim não foi rejeitada por uma falha estética, ou falta de sinceridade, ou porque a fruta estava feia. Foi rejeitada porque o Caim ignorou o protocolo normativo estabelecido. Ele tentou criar as próprias regras, né? Isso, ele tentou criar a própria lei de adoração. A obediência vista por esse prisma jurídico deixa de ser um peso arbitrário e passa a ser o alinhamento racional e voluntário com a constituição do universo. É a prova cabal de lealdade ao legislador. E é essa lealdade constitucional que serve de catapulta para o último terço do material.
Porque se a lei eterna é a constituição inegociável do universo, a base para todo julgamento que vai vir, o ato supremo de rebelião não é cometer um erro isolado no dia a dia. Então, qual seria o ato supremo? O ato supremo de rebelião cósmica é um poder humano tentar alterar a própria constituição divina. E aqui a faísca encontra a pólvora profética, né? E, novamente, reforçamos, para quem nos ouve, que estamos observando o tabuleiro montado pelo autor, sem validar os eventos históricos descritos como consensos definitivos. Com certeza, é uma análise estrutural do argumento dele. Exato. Então o texto recua no tempo, ancorando-se no capítulo 2 do livro de Daniel, aquela famosa visão de uma estátua colossal feita de diferentes metais, que representam a sucessão de impérios mundiais. Uma das profecias mais conhecidas, sim. O autor direciona o foco para o quarto reino, descrito como um reino de ferro. E ele identifica historicamente esse reino como o Império Romano, em sua fase imperial e, posteriormente, na sua evolução para a Roma papal. E segundo a lógica do documento, a marca principal desse poder não foi apenas a conquista militar, né? Mas a ousadia de legislar sobre o divino. O texto acusa esse sistema de promover duas alterações cruciais na Constituição Eterna. E quais seriam essas duas alterações? A primeira teria sido a consolidação da doutrina da imortalidade natural da alma, que, na visão do autor, abriu caminho para a veneração de mortos e imagens, o que configura uma violação direta do mandamento bíblico contra a idolatria. Certo. E a segunda alteração é apresentada como a pedra angular de toda a crise final, que é a substituição do dia de descanso. A grande mudança de calendário. Sim, a mudança do sábado bíblico, que é o sétimo dia original da criação, para o domingo, o primeiro dia da semana. O autor traça essa mudança até o ano de 321 d.C., sob o comando do imperador romano Constantino, Que emitiu aquele primeiro decreto civil obrigando o descanso no venerável dia do sol, não foi? Exatamente. Um movimento que, segundo o texto, fundiu o paganismo solar com o cristianismo emergente, puramente por conveniência política. E é exatamente nesse eixo de adoração que a narrativa do texto colide violentamente com o nosso presente. E eu acho que é aqui que as pessoas que estão ouvindo a gente vão se surpreender mais. Por quê? Porque o autor não está interessado apenas em dissecar concílios de séculos passados. Ele transporta essa dinâmica de alteração de lei para um cenário de crise iminente, citando um movimento contemporâneo que ganha tração nas discussões climáticas hoje, o conceito do Domingo Verde. Ah, o Domingo Verde. Uma proposta de estabelecer um dia de descanso global obrigatório, não sobre uma bandeira inicialmente religiosa, mas como uma medida drástica de proteção ambiental. Sim, para combater as mudanças climáticas. A ideia de paralisar frotas de carros, fechar indústrias e restringir o comércio um dia por semana para dar um respiro para o planeta, reduzir as emissões de carbono. À primeira vista, soa como uma política pública puramente pragmática e ecológica, certo? Soa muito bem, na verdade. Mas, sob a lente profética e escatológica que a gente está mapeando aqui, essa iniciativa ecológica é descrita como o cavalo de Troia moderno. Um disfarce? Isso, o autor identifica o Domingo Verde como uma plataforma secular que será cooptada para impor a marca da besta detalhada lá no Apocalipse. Na mecânica dessa teoria, o papado, utilizando o apelo universal da salvação climática, encontraria o braço executivo secular nos Estados Unidos. Estados Unidos. O documento correlaciona os Estados Unidos com a besta que emerge da Terra em Apocalipse 13, profetizando que a superpotência usará sua influência legislativa para impor essa observância dominical em escala planetária. Mas espera aí, como é que uma lei de proteção ambiental super moderna se transforma numa imposição religiosa sufocante? Aí que entra o fator histórico. Sim, porque o autor busca na própria história norte-americana o precedente para explicar como isso se materializa. Ele relembra as Blue Laws, as rigorosas leis azuis que operaram nos Estados Unidos desde a era puritana, lá no século XVII até meados do século XX. Eram leis bem duras. Eram legislações civis aprovadas pelo Estado que criminalizavam severamente o comércio, o lazer e o trabalho aos domingos.
Pessoas eram presas por vender produtos não essenciais num domingo, e o funcionamento da sociedade era moldado para forçar a frequência aos cultos religiosos. Ou seja, o texto usa isso para alertar o seguinte: o precedente de usar a força do Estado civil para impor um dogma religioso já existe no DNA do país. Não é algo inédito. O que nos empurra para um obstáculo logístico formidável, se a gente pensar bem. Historicamente, controlar a guarda de um dia específico globalmente seria impossível, não seria? Sim, totalmente impraticável. Como um sistema de poder lá em Washington ou em Roma monitoraria se um agricultor no interior da Ásia ou, sei lá, um comerciante numa vila remota da América do Sul abriu a lojinha dele no domingo? E é aqui que o texto dá um frio na espinha, porque o autor invoca o temido texto de Apocalipse 13, versículo 17. Aquele que decreta que, e eu cito, ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. E a resposta sobre a viabilidade prática desse boicote global é o que torna o texto tão perturbadoramente atual. Exatamente. A infraestrutura para esse controle não exige fiscais nas ruas com pranchetas. Ela exige um sistema econômico digital fechado. O autor conecta a profecia com a ascensão do dinheiro digital, o fim do papel moeda e a implementação de moedas digitais controladas por bancos centrais. E a mecânica dessa transição é fria e eficiente. Se o dinheiro é totalmente digital e rastreável, e o sistema impõe uma regra global de repouso dominical, seja por motivos climáticos ou religiosos, a sanção para desobediência é automatizada. Não tem julgamento, não tem guarda batendo na porta. Não tem. O indivíduo que decidir operar fora dessa norma, prestando lealdade à Constituição original do Criador e guardando o sábado histórico, esse indivíduo não precisa ser caçado na floresta. O acesso dele ao sistema de compra e venda é simplesmente revogado por um algoritmo. A conta dele é congelada. Fim. De identidade e lealdade, que é irrevogável. Todo o conflito cósmico, desde o começo dos tempos, deságua num teste binário. A obediência que foi testada lá no início, na microescala das nossas palavras na internet, agora é testada na macroescala, diante da ameaça de fome e exclusão social. O cenário traça a escolha final. Adorar o Criador, mantendo-se inabalável diante da sua constituição original, ou curvar-se à criatura, submetendo-se a um sistema global coercitivo que alterou a lei divina para consolidar o próprio poder. Só que o documento, contudo, não termina numa nota de triunfo para esse sistema opressor. O autor amarra o desfecho resgatando a imagem da pedra cortada sem auxílio de mãos, que também está lá no livro de Daniel. A famosa pedra que atinge a estátua. Essa mesmo. Essa pedra simboliza a intervenção direta e sobrenatural com o retorno de Cristo. Uma intervenção destinada a esmigalhar a estátua dos impérios humanos, destruir esse sistema corrupto do fim dos tempos e instaurar um reino de justiça perpétua. Olha, a arquitetura desse pensamento é de uma amarração impressionante. Muito. É um quebra-cabeça complexo. A jornada intelectual começou no cenário mais humilde possível, né? Uma sala de aula onde a professora Mariana decidiu que as palavras dela não seriam instrumentos de podridão, mas sim pontes de restauração para o jovem Carlos. Dali, nós fomos obrigados a mergulhar na filosofia do direito moderno com Hans Kelsen, entendendo que todo juízo requer uma norma legítima e prévia. E, de forma surpreendente, essa fundação nos lançou num cenário de hipercontrole tecnológico, com moedas digitais programáveis e uma reinterpretação profética de movimentos ecológicos globais como o Domingo Verde. E o fio de aço que perpassa cada uma dessas etapas, da professora Mariana até a marca da besta, é a noção implacável de jurisdição moral e obediência. E a grande utilidade de dissecar um material como esse, independentemente das convicções pessoais de quem acompanhou a análise até aqui, reside em perceber como grandes sistemas de crença organizam o mundo. É como se fosse uma lente para enxergar a realidade. Exato. O texto não permite que a fé seja um acessório decorativo ou tipo um hábito que a pessoa pratica só no fim de semana. Ele pega a ética microscópica do cotidiano, tipo aquela escolha de milissegundo antes de postar algo agressivo online, e a coloca no mesmo espectro de uma resistência heróica contra impérios totalitários,
A tese é que o caráter exigido para enfrentar o colapso econômico global é forjado silenciosamente no controle diário da própria língua. Nossa, e isso deixa um eco bem profundo para a gente levar. Se a premissa central de tudo que foi discutido hoje se sustenta, e se as jurisdições invisíveis às quais a gente se submete governam cada aspecto de nossas vidas, Fica a grande pergunta no ar, né? sim. Quais são os códigos não escritos e os algoritmos de comportamento aos quais nós estamos entregando a nossa lealdade todos os dias? Numa sociedade hiperconectada, que produz bilhões de palavras descartáveis a cada minuto e onde a atenção é a moeda mais cara do mercado. Uhum. O que a auditoria final sobre o nosso próprio uso do tempo, da energia e do nosso vocabulário revelaria sobre o império que secretamente escolhemos servir. É algo para se pensar com muito cuidado. A complexidade do mundo exige mais do que manchetes rápidas e superficiais. E mergulhar nas estruturas profundas do pensamento humano é o único antídoto contra essa superficialidade toda. Até a próxima análise aprofundada.